Ah, meu Deus. Quanto mais a gente reza, mais a assombração aparece. A gente acha que as coisas estão ruins, que elas não podem piorar. O que acontece? Elas vão lá e pioram, né? O Ciro Gomes já vinha tomando posicionamentos muito controversos e dessa vez eu vou falar da maneira mais sincera possível sobre o que eu acho sobre isso. Não vou te dizer que das outras vezes eu não tenha sido sincero. O que aconteceu é que eu estava segurando o que eu achava. Primeiro porque eu tenho muitos amigos ciristas e eu respeito muito a opinião deles. Tem muitos inscritos do canal que são ciristas. Inclusive esse vídeo aqui é uma conversa com os pedetistas e com os ciristas. Principalmente, gente, porque agora PDT, ao se posicionar, esse posicionamento veio através de um vídeo do presidente do partido, Carlos Lupe, pelo voto impresso. Gente, quando se fala em voto impresso, em quem é que a gente lembra? Quem é que a gente lembra? Bolsonaro. Se você colocar no Google PDT voto impresso, o primeiro resultado que você obtém é uma matéria da Veja. Tá aqui. PDT de Ciro Gomes se une a Bolsonaro pelo voto impresso. Vou repetir o título da matéria da Veja. PDT de Ciro Gomes se une a Bolsonaro pelo voto impresso. As palavras de Carlos Lupe foram exatamente essas aqui, no final do vídeo que ele fez. Abre aspas para Carlos Lupe, presidente do PDT. Sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem a recontagem, a fraude impera, diz Lupe ao final do vídeo do PDT. Olha só, gente, isso é uma mentira retumbante. Mas isso não é pouca mentira, não. Isso é muita mentira. Eu separei aqui quais são os recursos que possibilitam a auditoria da urna eletrônica. Porque você acreditar que um papel dentro de uma caixa é mais seguro do que um equipamento eletrônico, isso é, como é que eu posso dizer? Isso é falta de costume com a tecnologia. Para a gente ser benevolente com a pessoa que está realmente enganada em relação a esse assunto, porque, por exemplo, saindo do PDT e falando do Bolsonaro agora, o que o Bolsonaro quer, ele não quer uma eleição sem a possibilidade de fraude. Ele quer criar no imaginário popular que a eleição é passível de fraude, que ela é fraudulenta. A gente viu o exemplo dos Estados Unidos, quando Donald Trump perdeu, tentou, de posse da máquina pública, atrapalhar de todas as maneiras o processo eleitoral. Inclusive tem um vídeo dele falando, pressionando um correligionário dele, daqueles condados, né? É diferente a separação lá nos Estados Unidos, pressionando, falando, olha, tá errado isso aí. Você reconta, que eu tenho certeza que se você recontar, você vai conseguir os votos que a gente está precisando. A gente precisa de tantos votos. As pessoas não falam pelo telefone, principalmente, esse tipo de coisa, mas era o presidente dos Estados Unidos pressionando uma pessoa para que ele alterasse os votos. O voto lá nos Estados Unidos, que tem voto eletrônico, tem voto impresso, tem vários tipos. O voto do Brasil é 100% eletrônico. Olha, eu acredito que é o método mais eficaz do mundo. E aí entra um pouco daquele viralatismo, vocês conhecem, né? Que ele compreende que nada que tem no Brasil pode ser tão bom quanto as coisas que vêm de fora. Por exemplo, a vacinação é um ótimo exemplo. Em 2010, a gente vacinou 80 milhões de brasileiros para H1N1 em 3 meses. Inclusive, é por isso que a Pfizer, quando ofereceu aquelas muitos milhões de vacinas, 70 milhões de vacina para o Bolsonaro, depois, posteriormente, 60 milhões de vacina, sem custo algum, se não fosse aprovada pela Anvisa essas vacinas. É bom a gente se lembrar daquele conjunto de e-mails que foram recebidos pela CPI. Por que a Pfizer queria fazer isso? Porque o Brasil é referência mundial em vacinação. O Brasil é referência mundial em agilidade e segurança das urnas. E segurança de votação. Em todo o histórico das urnas eletrônicas, não existe um indício de fraude nenhum. Zero.
Ai, mas as urnas eletrônicas não são seguras. A fonte ou é Arial Black ou é vozes da minha cabeça. As informações vieram do Dataku. Só se for. Vamos lá. Auditagem das urnas. Existe o registro digital do voto. Existe o log da urna. Existem auditorias pré e pós-eleição. Existe a auditoria dos códigos-fonte. Auditoria dos códigos-fonte. Então você tem o código-fonte da urna, que é usado na urna, é o que faz aquele sistema funcionar, e você abre, está aberto para quem quiser ir lá ver como é que funciona. Se tiver algum tipo de fraude, possibilidade de fraude, a pessoa pode falar aqui, ó, dá para fraudar, mas não dá. Aí tem matérias que falam, um fulano da USP descobriu rapidinho uma maneira de burlar as urnas. Porra nenhuma! O cara descobriu uma maneira de, se você tiver uma certa distância da urna através do som, ele elaborou uma máquina que o som que a máquina fazia conseguia detectar em quem a pessoa estava votando. Aí, como o TSE ele abre para esse tipo de, não vou dizer auditoria, mas para esse tipo de testes externos, antes das eleições, 6 meses antes das eleições, aconteceu isso e o TSE foi lá e consertou. Inclusive, o TSE abre essa possibilidade, aí existe até um vídeo do Dias Toffoli falando sobre isso, nenhum partido mandou nenhum representante para ir nas auditorias das urnas. Porque os próprios partidos sabem que a urna eletrônica é confiável. Então eles se levantam contra a urna eletrônica para criar esse burburinho. Prosseguindo. Existe a lacração dos sistemas, tudo isso é público e de fácil acesso. Se alguém quiser, se algum representante de algum partido quiser ir lá conferir isso ao vivo, eles podem, tá? Tabela de correspondência, o lacre físico das urnas, existe um lacre físico das urnas, tá? E identificação biométrica do eleitor. Tem a tarjetinha que sai no final também. Olha, as urnas são seguras, elas são muito seguras. Voltando aqui para as falas do Carlos Lupe, aqui, vou abrir aspas para o Carlos Lupe, presidente do PDT novamente. Nós, do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos os primeiros a falar disso e temos coragem de dizer a todo o povo brasileiro, 2 pontos, sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Bom, tem uma música daquele pagodeiro Ferrugem que ela se encaixa nesse momento, que é a música assim, ó, é mentira, é mentira. Existe totalmente a possibilidade de recontagem. Inclusive, quando a Dilma Rousseff ganhou do Aécio Neves, o PSDB pediu a recontagem. Vocês lembram disso? Eles aventaram a possibilidade de fraude, houve uma auditoria, houve uma recontagem, não foi encontrado nenhum indício de fraude. Simples assim. E na outra eleição, depois que eles conseguiram empichar a Dilma, aí olha só, esse assunto também precisa ser dito. Quem se beneficia com a fraude das urnas? Tem que ter alguém se beneficiando com isso, um grupo, não é alguém, é um grupo, gente. Um grupo se valendo dessa fraude para se favorecer. Supostamente esse grupo seria o PT. Não é? Eu acho que é essa a impressão que querem passar. Porque o PT elegeu o Lula 2 vezes, elegeu a Dilma 2 vezes. Em 2022, provavelmente o PT vai eleger um candidato. Ao que tudo indica, segundo as projeções, até lá muita água vai rolar. Mas estamos aqui tergiversando sobre esse assunto. Mas em 2018 o PT perdeu nas urnas. Inclusive, não só em nível federal, do Executivo Federal, da presidência, mas também teve uma derrota fragorosa nos municípios. Nos municípios não, né? No Senado, e para senador e para governador. E agora nas eleições também de 2020, para vereador, deputado, o PT não foi nada bem.
Então é esse o grande grupo do mal que pode fraudar as urnas, que teve a sua presidenta empichada, inclusive, né? Isso não tem a ver com as urnas eletrônicas, mas tem a ver com o poder do grupo. A presidenta Dilma foi empichada por causa de uma pedalada fiscal que depois foi legalizada. O Bolsonaro já matou 500 mil brasileiros, tá aí. Eu acho que se alguém tem poder de fraude, é o Bolsonaro. Voltando para o PDT, foi tudo tão desajustado que o Ciro Gomes se manifestou tentando justificar as falas do Lupe, porque as falas do Lupe ficaram... não pegou bem. Tipo, virou bolsominion. A Carla Zambelli. A Carla Zambleber. Carla Zambelli. Vocês sabem quem é a Carla Zambelli, né, gente? Ela elogiou o PDT. Meu amigo, se a Carla Zambelli te elogiar, eu queria ter o WhatsApp da Carla Zambelli. Porque toda vez que eu fosse sair de casa, eu ia vestir uma roupa, ia tirar uma foto e ia mandar pra Carla Zambelli. Eu ia perguntar assim, tá bom? Se ela falasse assim, tá bom, eu ia mudar de roupa. Carla Zambelli, gente. Carla Zambelli elogiou o PDT. Se a Carla Zambelli elogiar o seu projeto político, alguma coisa tem muito errado com você. A Carla Zambelli, ela ela não é capitã do genocídio, porque o capitão do genocídio é o Bolsonaro, mas ela é a imediata do genocídio. Inclusive, estava ali discutindo outro dia com o João Dória, falando que não foi o Bolsonaro que fechou o comércio, não foi o Bolsonaro que destruiu o emprego. Aí o João Dória respondeu que o Bolsonaro destruiu vidas. A insensatez, o momento de insensatez é tão grande que o João Dória é um cara sensato agora. Tempos sombrios. O Ciro Gomes publicou uma série de tweets justificando a fala do Carlos Lupe. Vamos abrir aspas aqui para o Ciro Gomes. Para ficar bem claro, 2 pontos. O que o Lupe defendeu, teoricamente, em uma entrevista, não foi a substituição do voto eletrônico por voto em papel, mas o aperfeiçoamento da urna eletrônica, tornando-a capaz de gerar um canhoto impresso. Fecha aspas, foi o que disse Ciro Gomes. Olha só, existe aquela de time que tá ganhando não se mexe, mas também alguma coisa que tá boa pode melhorar. É o que eles estão tentando arredondar agora. Estão tentando arredondar para essa versão. De que a urna eletrônica é boa, mas pô, se ela soltar um papelzinho ali, pode melhorar. Vai ser qual a diferença? Olha só, pensem nisso. Qual a diferença que vai fazer esse papel? Porque se supostamente a fraude ocorre dentro da máquina, se a máquina está fraudada, ela imprime o papel fraudado. Você tá vendo como é que não faz sentido? Não faz sentido. Como que o papel que saiu da urna eletrônica vai... Meu Deus! Mas não é para fazer sentido isso, gente. É para criar narrativa. O Ciro Gomes criticou a associação com Bolsonaro. Abre aspas de novo aqui para o Ciro Gomes. Essa é uma espécie de rendição, covardia e fatalismo absurdo que fazem considerar Bolsonaro dono de qualquer ideia da qual a sua turma se apropria. Primeiro que isso não é fatalismo, né? Fatalismo é aquilo, né? Que os acontecimentos são inevitáveis. Vocês consideram inevitável, então, enfim, não vou entrar aqui nessa parte filosófica do assunto. Vamos para a parte política. O PDT contratou o João Santana, que era o ex-marqueteiro do PT, já sido chamado de corrupto, inclusive, pelo Ciro Gomes. Esse posicionamento do PDT de tentar se apropriar dessa pauta do voto impresso tem o signo, tem a marca do João Santana. Agora, eu falei que isso é uma conversa com meus amigos ciristas. O que vocês acham desse posicionamento do PDT e do Ciro Gomes? Eu sei que nem todo cirista é pedetista, nem todo pedetista é cirista. Inclusive, esse posicionamento do Carlos Lupe, do Ciro Gomes, gerou um racha dentro do PT, meu amigo. E quem gerou um racha, quem botou um bracinho para dentro desse racha foi o Lula. Para mim, isso foi o maior tiro no pé que eles poderiam ter feito. Essa fratura criada no PDT, eu acredito que não vai sarar nunca mais.
inclusive usando o nome do Brizola, que o Brizola já subiu no palanque do Lula. Então, né, gente, para usar o nome do Brizola aí, eles vão ter que reavaliar o que eles estão fazendo. Qual o grau de nocividade desse tipo de atitude? A desconfiança acerca do processo eleitoral brasileiro até então era uma coisa da extrema-direita, bolsonarista, correto? Quando o PDT, que é um partido de centro, pode centro-esquerda, tem gente que fala que é de direita. Gente, vamos botar o PDT no centro, para a gente poder continuar conversando, beleza? Tá, botamos o PDT no centro. Quando o partido de centro também levanta uma desconfiança acerca das urnas eletrônicas, porque, como diz aqui, como disse, é muito pernicioso essa fala aqui, muito perniciosa essa fala aqui do Carlos Lupe. Olha só. Sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Uma pessoa que não sabe isso tudo que eu falei para vocês, que existe a possibilidade de recontagem, vai acreditar que o nosso sistema é fraudulento. Olha como é que isso é danoso, gente. Inclusive, nós já temos um alto índice de pessoas que não vão votar, nulos e brancos. Nossa, o recorde de nulos e brancos que nós tivemos nas últimas eleições. Então, como que você vai estimular a pessoa a votar se a pessoa não acredita no sistema eleitoral? Você pode ter certeza que das próximas eleições, muitas das pessoas que não vão votar, não vão comparecer, vão falar, essa porra é tudo fraudada mesmo, tá tudo tudo armado, então não vou comparecer. Então, olha, os posicionamentos que o Ciro Gomes estava tomando em relação ao antipetismo já estavam me incomodando muito. Apesar disso, o meu posicionamento a favor ou contra o Ciro estava de stand-by, porque, inclusive, eu já falei aqui, para mim ele tem o melhor projeto de Brasil. Aquele livro lá que ele escreveu, as coisas que ele fala, um cara inteligentíssimo, capacitado, tem um ótimo histórico político. A verdade precisa ser dita, gente. Apesar de eu não gostar do que ele está fazendo, eu vou falar eu vou falar a verdade a respeito dele. Vou falar que ele é um mau político, que ele tem um histórico de corrupção, que ele não tem um plano bom de Brasil. Ele tem, gente. Inclusive, o plano dele é o único que abertamente se propõe a começar a minar o bolsonarismo. Bolsonarismo não. Desculpa, gente. O neoliberalismo. Que o neoliberalismo é o grande problema do Brasil. Eu falava bastante isso aqui no passado. Vou trazer esse assunto pra gente aqui. Inclusive, o Felipe Neto falou sobre isso outro dia. Achei muito bom a gente levantar essa bola. Mas, apesar de todas essas qualidades, Ciro Gomes está tomando decisões muito controversas e está levando o PDT junto consigo. Esse posicionamento do voto impresso, para mim, foi a pá de cal na simpatia que eu tinha pelo Ciro Gomes. Porra, e se for o Ciro Gomes e o Bolsonaro no segundo turno? Meu amigo, eu vou de rosinha na mão votar no Ciro Gomes. Espero e odeio quando eu vejo, principalmente lulistas falando isso, e pedetistas dizendo que não votariam no Lula no segundo turno como no Bolsonaro, porque aí é torcida, é time. Se o meu time não estiver na final do campeonato, eu não vou nem assistir a final do campeonato. Assim, isso é torcida, gente. Isso não é Brasil. Não tô torcendo pelos brasileiros, tô torcendo pelo meu time. Eu não tô torcendo pelo meu time, eu não tenho time. Meu time é o Brasil. Mais do que nunca. Agora que a gente sabe que um péssimo chefe do executivo pode matar pessoas e sair impune. Eu vou fazer um vídeo agora sobre isso. Daqui a pouco. Que já estamos derrotados. Porque uma alta probabilidade do Bolsonaro chegar até 2022. O simples fato do Bolsonaro chegar até 2022 já é uma grande derrota. O PDT se posicionando junto do Bolsonaro, levantando uma inexistente possibilidade. As possibilidades existem. Quando eu falo inexistente é porque não existiu até hoje, tá? De fraude nas urnas, corrompe, corrói, é danoso, esgarça o nosso tecido político.
Você chegou até aqui, eu sei que você quer a mesma coisa que eu, que é o Fora Bolsonaro, correto? Então comenta ali embaixo para dar aquele engajamento gostosinho no vídeo, deixa um like se não for inscrito, se inscreve, a partir de R$5 você vira membro do Reflexo do Todo, ajuda a gente a continuar existindo, fazendo esse trampo aqui, apesar dos pesares. Tamo junto.